Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre liderança, alta performance, gestão estratégica de RH e muito mais. E o convidado é o Gilberto Sobrinho, diretor de RH Latam da Sysmex Brasil. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Christian, prazer estar aqui contigo, podendo trocar ideias e falar um pouco sobre temas tão apaixonantes. Que legal, Gilberto. Eu que te agradeço, vou te chamar de Giba aí, se por favor, permitir. assim que me chamam. E vamos conversar, vai ser bem legal. Pessoal, o Gilberto hoje é diretor de recursos humanos Latam na Sysmex, tem mais de 30 anos de experiência em gestão de RH e desenvolvimento organizacional, tendo atuado em empresas nacionais e multinacionais europeias e norte-americanas. É graduado em engenharia, pós-graduado em administração de empresas, mestre em governança e sustentabilidade pelo ISAE-FGV e tem especialização em recursos humanos estratégico pela University of Michigan, Stephen Ross School of Business. É maratonista amador há mais de 20 anos e é movido pelos desafios e ensinamentos que o esporte proporciona. Apaixonado pelo desenvolvimento humano nas organizações. Muito legal, Giba. Poxa vida, conta a tua história pra gente, conta a tua carreira. É muito tempo, né, já de estrada, vamos dizer assim, né? Como você mesmo comentou aí, já tenho uma longa jornada, são mais de 30 anos, né? A maioria deles já em posições de liderança. Em recursos humanos, apesar de eu ser formado em engenharia, né? Pois é. Mas o que eu gosto bastante aí ao longo da minha trajetória é a questão relacionada à diversidade, não só de formações e de estudos, eu sou um cara muito curioso, mas também de empresas pelas quais eu atuei, né? Nacionais, multinacionais, americana, francesa, alemã, né? Agora japonesa mais recentemente, né? Então são desafios culturais muito, muito legais, muito interessantes. E uma coisa que, apesar das diferenças culturais e, enfim, e de negócios também, né? Você pegar e tem alimentos, agronegócio, tem metalurgia, autopeças e agora medical devices, sistemas médicos. Uma coisa que não muda é o interesse, a paixão pelo desenvolvimento das pessoas. E as pessoas nas organizações, né? No final das contas, quem faz a organização são as pessoas, né? Então é uma trajetória muito bacana que eu me orgulho bastante de poder estar trilhando. Que legal, mas cara, como é que de engenharia, daí você foi cair na área de recursos humanos, como é que foi? Olha, Christian, na verdade assim, eu trabalhei 7 anos quase depois de formado, com o título de engenheiro, na verdade, mas desde o começo o meu trabalho era como instrutor técnico. Então eu dava treinamento técnico em automação industrial, isso já faz bastante tempo, né? E assim, conversando com as pessoas, nunca tinha feito isso na vida desde então, né? Eu comecei a perceber nos treinamentos o quanto era apaixonante e ver como pessoas, às vezes com estudos muito poucos, né, operários, enfim, tinham uma capacidade incrível de aprender as coisas, né, os temas técnicos, e às vezes pessoas que tinham já um nível de escolaridade maior, dificuldade. Falei, puxa vida, então aqui o problema não é o técnico, né, são as pessoas. E aí depois desses 7 anos atuando em um monte de empresas aí como instrutor de treinamento, eu acabei sendo convidado para assumir a coordenação de recursos humanos de uma empresa nacional na época, a COFAP, todo mundo conhece, né? Agora já virou história, mas enfim, o produto ainda existe. E aí migrei para lá em 93 e desde então você falou, já sentei na cadeira em desenvolvimento, né? Em treinamento, em capacitação. Então já comecei por aí, isso foi em 93, faz um tempo. Desde então, nunca mais parei. Que legal. Quando eu vi teu currículo, é uma pergunta uma curiosidade que eu tinha. Legal, cara. Bom, eu queria explorar um pouquinho mais tua experiência, as empresas que você passou e tal, e falar um pouquinho sobre os desafios que você enfrentou e tudo mais. Foram muitos desafios, de fato, né? Quando você tem uma carreira aí com mais de 20 e poucos anos no Brasil, em especial, você vive altos e baixos o tempo todo, né? Não tem uma estabilidade, né? Então você tem momentos de bonança, vamos dizer assim, que as coisas andam bem, os negócios vão bem, mas você tem momentos difíceis. A gente sabe como é que funciona essa coisa na economia brasileira, inflação, e sobe, desce e vai.
né? E aí, em cada tipo de empresa em que eu pude atuar, foram desafios distintos, não só pelo negócio em si, mas também, principalmente, pelo momento econômico, né? Então você pega uma empresa muito bacana, por exemplo, como a Danone, que eu trabalhei, produtos alimentícios e tal, e que foi um período super frutífero, vamos dizer assim, né? Nesse período eu tive a oportunidade de começar a participar de processos de fusão e aquisição de empresas, que para mim foi uma coisa assim incrível de ter acontecido comigo, porque naquele período a empresa tinha decidido expandir os seus negócios através de aquisições, e eu participei de 3 processos de aquisições, né, ao longo desse. Aí você fala assim, bom, você participou de 3, depois a primeira tudo é igual. Não, apesar de serem empresas do mesmo segmento, biscoitos, iogurte, enfim, né, a característica de cada empresa, e eram empresas nacionais, né, de familiares, eram muito distintas. Uma empresa em São Paulo, de um dono só, a outra empresa em Minas Gerais, um pouco maior, mas cada uma tinha a sua componente cultural que trazia um tempero diferente. Então, cada processo, na sua essência, apesar de a gente projetar e planejar para que cumpra, né, um certo rito, né, um certo cronograma, as dificuldades no lidar com as pessoas, a forma como as pessoas assim, entendiam, né, o processo vindo de uma multinacional com um novo momento, né? E a paixão que as pessoas tinham pelos seus negócios era uma coisa assim impressionante. Tem uma história muito legal quando a Danone comprou a Biscoito Aimoré em Minas Gerais, né? E eu sempre fui um profissional de RH que gosto ainda até hoje muito de conhecer onde as coisas acontecem, de ir aos clientes, onde o produto é vendido, onde ele é produzido, enfim, eu gosto muito disso, eu vou muito a campo. E numa tarde a gente acabou indo, a gente estava em Belo Horizonte, né, numa loja Carrefour, e a gente estava com um uniforme da Danone e tal, um logotipo no peito, e aí a empresa já tinha feito a aquisição, e foi um período, foi difícil porque eram 4 plantas e a gente tinha 2 plantas que seriam fechadas, eram muito antigas, eram produtos que não tinham a sinergia com o que a Danone estava esperando. Enfim, e aí isso tinha saído em mídia, etc. A gente tinha feito alguns desligamentos e tal. E aí um senhor de bastante idade, ele viu o logotipo no avental, né? Ele me pegou assim, não foi agressivamente, mas ele pegou assim no avental e disse assim, filho, o que vocês fizeram com a nossa Aimoré? Nossa. Foi um negócio doído, assim, sabe? Claro. Porque realmente, puxa vida, eu não tinha ideia de que isso tivesse um impacto tão grande lá na ponta, e, enfim. Então a gente vai aprendendo que é mais do que comprar fábrica, plantativo, incorporar culturas, é apaixonante, e realmente e cada caso é um caso, né? Cada experiência tem as suas histórias, tem muitas histórias para contar. Sim, imagino, cara. Pô, vamos explorar um pouco delas. Eu imagino assim, para um head de RH, pós-movimento de M&A, vem toda aquela parte de uniformização, né, de benefícios, política de remuneração, planejamento de carreira, avaliação de talentos. Sim. Cara, comenta esse né, um book completo de RH para fazer numa nova empresa, né? Não, é verdade. Uma das coisas que eu aprendi ao longo desse período foram 7 movimentos de M&A, né? Em empresas distintas, e cada uma aborda a forma de fazer essa integração, vamos chamar assim, de uma maneira diferente. Numa delas, né, especificamente a Danone, uma das coisas que a gente tinha como um guideline que vinha da França era: os primeiros 3 meses não mexa em nada, só observa. Veja o que podemos aproveitar de bom que essa cultura nos traz, porque no final das contas a gente comprou ativos, comprou produtos e marcas, mas a gente também quer capturar o valor que tem a cultura. Lógico. Né? Então foi muito legal, porque algumas das coisas que a gente vivenciou nestas aquisições, que foi a Biscoito Triunfo em Campinas, a Aimoré em Minas Gerais, e a Leite Paulista no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. E então algumas práticas dessas empresas que existiam eram até melhores do que as Danone tinha. Então a ideia era incorpóreas. Isso é muito legal. Claro. Em outros casos aqui a nossa cultura, vai lá, tira o que tem, põe a nossa e vamos em frente. Né? No final das contas, as coisas andam, tem que caminhar.
Mas é muito mais fácil quando você integra, quando as pessoas entendem a tua cultura e se adaptam a ela. Claro. Então isso é uma coisa muito, muito positiva e que eu sempre recomendo. Observe, veja a cultura, veja como é e faça os seus... Afinal de contas, você leva um valor incrível que não está no final na negociação ali de valores, né? Então isso é muito bacana. Mas assim, eu acho que o grande aprendizado e não sei se diria recomendação entenda a cultura, mas respeite a história de quem está do outro lado. Né? Apesar de você estar como comprador, vamos dizer assim, o que menos vai te ajudar é uma postura arrogante. Não entenda, tem muita coisa boa, muita coisa legal que está do outro lado. Se você conseguir trazer as pessoas para o teu lado e dizer, olha, agora é assim, mas a gente quer ouvir vocês e a gente quer a ajuda de vocês para construir um negócio novo, uma empresa nova. Né? Então acho que essa é a principal recomendação que eu posso dizer. Obviamente, integrar folha de pagamento, essas questões mais transacionais, isso é simples, dá trabalho, porque às vezes são sistemas e eles não se conversam direito, isso não é complexo, mas que dá trabalho, né? Então é bem pesado. Mas a parte que mais facilita e ajuda é olhar para o lado soft da coisa, né? De aprendizado e de colocar as pessoas para trabalhar juntas e se entenderem e trocarem as suas histórias, vamos dizer assim. Acho que isso que é bacana. Show de bola. Você trabalhou, Giba, você comentou na tua apresentação que você trabalhou em várias empresas de controle de capital diferente, Sim. Então estadunidense, japonês, etc. Comenta um pouco sobre essa diferença cultural e o impacto disso na gestão e no dia a dia. Porque como você tem cargo estratégico, obviamente você tem exposição a esse pessoal, né? Olha, é curioso porque a gente tem uma ideia que foi formada ao longo de muito tempo, né, de que determinada cultura é de um jeito, por exemplo, assim, os americanos são muito rápidos, eles vão lá e direto ao ponto e vão, né? E eu vivenciei, eu trabalhei em 3 empresas americanas, em 3 momentos distintos de negócios para cada uma delas, né? E eu diria para você que dessas 3, só uma é que tinha um pouco essa característica. Não vou citar o nome, mas enfim. Claro. As outras 2, elas eram muito tranquilas. Eu diria até, né, que aquela coisa, não, que as empresas são ágeis, não era desse jeito, né? E eu percebi ao longo do tempo, não só a questão cultural, mas também os movimentos internos, né, a forma como o ciclo dos negócios acontecem, eles determinam muito o pace, vamos chamar assim, interno, né, das pessoas e das áreas. Se você pegar, por exemplo, isso eu posso citar porque é bem tranquilo, a Cargill, uma empresa de agronegócio, né? Todo o relacionamento e a forma como se lida com os negócios dentro, ela segue um pouco o fluxo da safra. Claro. Imagina o seguinte, você tem o período do plantio, vamos chamar assim, que está acontecendo lá, então as coisas são bem calmas, dá tempo de treinar, dá tempo de fazer um monte de coisa. Dia D, começou a safra, esquece, é só trabalho. 24 horas por dia, 24/7 e vamos colher e vamos receber esse produto. Então são 4, 5, 6 meses, dependendo do produto e do tempo que dura a safra, que aí é pauleira mesmo. E aí você sente bem como é o ritmo de uma empresa americana. Né? Por outro lado, eu trabalhei em uma empresa francesa, né? Que apesar de ser uma empresa europeia, é uma empresa latina, né? E que tem todo esse apreço pelas pessoas, pelos seres humanos, como eu tinha comentado antes, do observar, do incorporar, né? Eu diria assim, é uma forma muito mais humanizada, não que os americanos não sejam, mas é bem humanizada a forma de se tratar, pelo menos desta minha experiência. Sim, né? sim. Então, as culturas elas acabam trazendo um tempero diferenciado para as empresas, e especialmente no que diz respeito à gestão das pessoas, né? Quando você fala de uma gestão mais humanizada, o clima e a forma como as coisas acontecem, ela flui de uma maneira mais tranquila, apesar de você ter pressão por resultado, essas coisas, isso sempre tem, né? E agora estou começando a experimentar um pouco essa coisa da cultura mais oriental, embora
a gente aqui na Sysmex siga um branch que está na Américas, né? A gente reporta para um CEO Américas, americano. Então é legal porque você tem um mix, né? Na verdade, um mix é uma composição tripla, né? Você tem essa coisa da gestão mais americana dentro de um cenário oriental, mas adaptado a uma cultura mais latina brasileira, né? Eu cuido de Brasil, México, Colômbia e Chile, então são 4 culturas que você acaba tendo que juntar um pouquinho para poder fazer as coisas acontecerem. Mas é bem tranquilo, né? E tem a questão das empresas nacionais, familiares, né? Como eu comentei, eu trabalhei na Cofap, na época em que eu trabalhei, tinha 18 mil empregados. Nossa, era gigantesca. 18 né? mil. 18 mil empregados, uma empresa de dono, o seu Abrão Kaczynski, que é uma pessoa super conhecida aí no meio empresarial brasileiro. Né? Então você tinha ali uma característica de empresa familiar, né? E de carinho também pelas pessoas, sabe? Isso era muito legal. Ali era engraçado porque a área de RH ficava no primeiro andar de um dos prédios administrativos e o térreo do prédio, que era bem grande, era um mini hospital, porque o plano de saúde, essas coisas, era próprio. Então, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, eles eram funcionários CLT da empresa e a RH cuidava deles como outro funcionário qualquer da produção. Então era muito diferente essa coisa do cuidar e tudo mais. Então são culturas que você acaba trazendo para o teu dia a dia do trabalho e que te dão uma quantidade de repertório para atuar muito grande. Muito legal, Giba. E cara, até voltando aqui ao nosso tema do podcast, né? Para você que já passou por várias empresas, está nesse mercado aí de RH, né? Mais de 20 anos. E eu, como recrutador, escuto muito isso, até tá meio banalizado, né? Que qualquer coisa é RH estratégico. Né? O que é RH estratégico de verdade, cara? Caramba, essa é uma grande... Eu não sei se é polêmica ou não, mas é uma conversa, né, que vem acontecendo aí, e eu digo para você que pelo menos nos últimos 25 anos, não é tão nova assim. Né? Em 2004 eu tive a oportunidade de estar na Universidade de Michigan fazendo uma especialização em recursos humanos estratégicos. E lá eu tive a honra, para mim é uma honra, né, de ter sido aluno do professor Dave Urich, que é um dos ícones aí, né, de recursos humanos, especificamente dessa coisa do RH estratégico, de agregação de valor e tudo mais. Né? E lá eu tive a ideia muito clara do que seria um RH estratégico. E ele sempre colocava, se você pega a estratégia de um negócio que foi definida por alguém, você enquanto RH, que foi definida pelo presidente, por um board, e você não participou da confecção desta estratégia, você não é um RH estratégico, você é um executor de uma estratégia que alguém trouxe para você. Então muita gente fala assim, não, eu pego a estratégia de negócios, transformo isso nas estratégias, desdobro, né, nas estratégias de recursos humanos, portanto eu sou um RH estratégico. Né? Não é. Você é um executor da estratégia. O que as pessoas e os profissionais de RH precisam entender, muitos já entendem, mas muitos ainda não, depois de 20 e tantos anos, é que você tem que conquistar esse espaço, esse, vamos dizer assim, direito de poder sentar-se à mesa de decisões, de poder participar do board e aí sim atuar na confecção da estratégia, trazer um aporte estratégico para os negócios. Dou um exemplo, isso é um exemplo real, numa das organizações que eu trabalhei, decidiu-se a instalação de uma nova planta numa determinada região. Comprou terreno, começou a construir, quando chegou lá, na hora de começar a operar, falou, mas espera aí, essa região é muito complicada, o sindicato não vai deixar você fazer nada aqui, porque você nem conversou com... Não tem mão de obra qualificada, não tem nada disso. Se um profissional de RH tivesse participado desse processo estratégico de uma construção de um novo site, por exemplo, ele poderia ter antecipado várias dessas questões, né, que iriam impactar positivamente ou não, até o ponto de falar assim, não, aqui não dá, porque aqui não tem mão de obra qualificada, vai ser um tiro na água. Né? Então,
Eu acho que essa é uma grande diferença. E de fato o que aconteceu muito também, eu percebo muito também, eu acompanhei muito, assim como você também, há alguns anos eu trabalhei como recrutador também, né? É que muita gente falou assim, não, pera, agora eu sou estratégico. Só virou a chave e mudou o nome do cargo. Eu sou um RH estratégico. Eu vou trocar o RH, agora eu quero um estratégico. E não é uma crítica, mas isso aconteceu, né? Então, eu acho que vale essa diferenciação, né? Voltando um pouco ainda nos ensinamentos lá de Michigan, uma coisa que para mim é muito importante e que isso pegou muito para mim naquela época, é que o profissional de RH que pleiteia ser estratégico de fato, ele, claro, ele tem que conhecer da área dele, RH, mas ele precisa conhecer do negócio. Ele precisa saber o que a empresa faz, onde vai, quem são os clientes, os números, os mercados, os números. Não precisa ser como um financeiro, mas ele precisa conhecer com algum nível de detalhamento para que ele possa realmente ser um membro valioso. Porque não adianta, a gente tem uma brincadeira que a gente sempre fala assim, o RH que abraça a árvore. Óbvio que tem que ser tudo feito de uma maneira humanizada, essas coisas todas. Uhum. Mas o negócio é importante. No final das contas, a gente gere pessoas, garante uma boa qualidade de vida, enfim, um bom balanço de trabalho e vida pessoal, para que as pessoas produzam e tragam resultado para o negócio. Essa que é a verdade, né? Nenhuma organização dessas tem as beneficentes também, mas nenhuma dessas é beneficente. Está ali por um propósito de resultado também, né? Então eu penso um pouco nessa diferenciação quando eu falo de RH estratégico. Bacana. Gilberto, como é que você está vendo esse avanço de tecnologia impactando os subsistemas de RH? Porque, como você tem um histórico longo, folha de pagamento era de um jeito, hoje é tudo sistema, avaliação de desempenho era de um jeito, hoje é tudo no sistema e assim vai, né? Comenta isso, cara, e como é que mudou também o dia a dia do departamento? Eu acho que a área de RH foi muito impactada com esse momento, né, da tecnologia. Mas isso já vem de um bom tempo, né? Quando você começa a ter os sistemas de folha, não é da minha época, mas é um pouquinho antes, o pessoal pagava com cheque. Né? Fazia fila. Fazia fila, exatamente. Né? Eu não vivi isso, mas enfim. Mas uma coisa que aconteceu. Eu acho que essa área de pagadoria, vamos chamar assim, foi a que começou a trazer a tecnologia para dentro do RH, né? A informática, vamos chamar assim, nem tanto tecnologia, onde você conseguia fazer isso de uma maneira mais tranquila. Uhum. Mais recentemente a gente vê e tem uma grita geral quando você vai ao LinkedIn, você percebe, né? Porque essa plataforma não sei o quê, porque eu sou descartado lá já, né? Eu tenho uma baita experiência, não sei o quê. Gente, assim, olhando como gestor, por exemplo, de uma área de recrutamento e seleção de empresa grande, como fui, isso é maravilhoso para a gente, em termos de agilidade de processo, etc. Exato. Né? Então, assim, isso facilita demais o nosso trabalho e torna o trabalho mais assertivo. Isso é verdade. Lógico. Não tem a menor dúvida disso. Então, o que eu digo, às vezes, para as pessoas que estão eventualmente no mercado e que olham a tecnologia com raiva, enfim, por conta dessas coisas todas, assim, aprenda como a tecnologia funciona e adapte-se a ela para poder tirar proveito, na verdade, acho que esse é o ponto. Agora, dentro dos subsistemas como um todo, avaliação de performance, você gerar competências, montar treinamentos, enfim, todos esses processos ficaram muito mais fáceis, muito mais tranquilos. Hoje em dia você tem aplicativos no celular que o funcionário pode acessar todos os serviços de RH de uma maneira muito tranquila de qualquer lugar. Fazer trilha de desenvolvimento em casa. Isso é excelente. Eu sou um super assim, fã dessas coisas, né? Mas assim, obviamente que isso não vai substituir o toque humano de você ter um profissional que vai cuidar disso, você vai ter, né? E hoje em dia a gente tem os famosos business partners, né? As pessoas que estão muito próximas do negócio, que não tem que se preocupar com a tecnologia, mas estão próximas das pessoas, e a tecnologia é ferramenta. Claro. Né? Então, agora essas coisas relacionadas à inteligência artificial, eu acho que a gente vai ter um crescimento exponencial em termos de efetividade, eficácia, enfim, dentro da área de recursos humanos. E isso veio para ficar, a gente não vai conseguir voltar
pro que já foi. Tem os saudosistas, obviamente, é um direito, mas a gente não vai voltar mais para isso. A gente está estudando, está avaliando várias ferramentas, várias maneiras de como incorporar noções, conceitos e ferramentas também de inteligência artificial, enfim, em benefício da efetividade, da eficiência dos nossos processos internos. Então, acho que isso é inevitável. Show de bola. E, Giba, curiosidade agora, você tem filhos, né? Eu tenho um menino, um rapaz de 22 anos. Pô, olha que legal. Eu sempre tenho essa curiosidade quando eu falo com diretores de RH e gente que conhece carreira, né? Tá. Que conhece mercado, conhece carreira, conhece o que é importante para o cara ser promovido dentro da empresa. Como é que você leva isso com ele? O que ele faz? Se tiver vontade para falar, claro. Não, muito à vontade. Eu acho, sabe aquele ditado casa de ferreiro, espeto de pau? É um pouco isso. Acho que o primeiro momento, né, nessa relação foi quando ele me procurou perguntando o que eu achava que seria um bom curso para ele fazer na universidade. Pois é, já começa um mentoring aí. Putz, cara, mas é difícil interno. Porque você tem que fugir do que eu gostaria versus o que seria bacana, o que ele gosta, né? Lógico que a gente tem uma convivência, sabe mais ou menos qual que é a linha e tudo mais, né? O meu filho sempre foi apaixonado por carro, desde não vou dizer bebê, mas desde que ele anda e se conhece por gente, ele é apaixonado por carro e sabe tudo, pesquisa, é autodidata, é muito legal isso. Então, para mim era muito natural. Ele falou, vai ser engenheiro mecânico, vai trabalhar na área automobilística, certo. E foi a primeira escolha, assim, inicial dele. Não, vou ser engenheiro mecânico, vou fazer isso aqui. E aí eu sou engenheiro mecânico também, né? Mas para não influenciar tanto, eu, como tenho alguns amigos de várias formações, né? Sim. Eu coloquei ele para conversar com alguns deles. Ótimo. E aí ele voltou e falou assim, putz, mas engenheiro mecânico tem que ficar numa fábrica o tempo todo e não sei o quê. Não tem o glamour, né, de você que a gente vê na Fórmula 1, né? Pois é, exatamente, né? Mas assim, isso é muito específico. Tem essa área também, mas é muito específica, né? E aí a gente começou a olhar alternativas. E ele sempre teve um interesse por essa coisa mais relacionada à gestão, eficiência e tal. E eu achei que engenharia de produção seria um curso que daria para ele uma visão técnica, que ele gosta, mas que também daria para ele uma componente mais de management, enfim. E ele achou interessante e se formou nessa linha e gostou bastante desse movimento. Mas foi uma escolha dele. Eu trouxe alternativas, né, e não disse, faça isso ou faça aquilo. Né, eu digo, faça aquilo que realmente você vai se sentir bem fazendo, né? Mas é difícil falar para um jovem de 17 anos, faça isso ou faça aquilo, o que você gosta mais. Ele não sabe, eu não sabia, você não sabia, entendeu? Alguns têm muito claro desde muito pequeno. Mas é a minoria, né? Mas é muito pouco. Eu acho que isso é um privilégio, quando o cara já sabe. Pois é, se você pegar a minha trajetória, não é muito exemplar nesse sentido, porque eu sou engenheiro mecânico, eu estou trabalhando em RH, e eu tenho um monte de coisas. Tudo que eu fiz foi muito diferente, né? Complementar, assim, com certeza, né? Mas às vezes você escolhe um caminho e acaba... A vida te leva para outros caminhos, né? As oportunidades te moldam, né? Eu achei muito legal a possibilidade que você deu para ele de conversar com pessoas que já exerciam a função antes. Exatamente. Isso aí... Poxa, uma belíssima experiência para ele, né? E com certeza ajudou a tomar a decisão, porque esses meninos de 16, 17 anos hoje, eles não têm com quem. Eles vão lá e troca de faculdade depois não deu certo e meio que, né? Uma coisa que a gente vê bastante nos colégios, né? Nos colégios mais de ponta, especialmente os privados, mas também você vê um pouco na rede pública, né? do ensino médio. Eles sempre promovem essas feiras de carreira, trazem profissionais para conversar, para falar do que fala e tal. Mas você conversar com um profissional que você não tem nenhum vínculo, vamos dizer assim, é uma coisa, né? Aí você pedir para um amigo, uma pessoa que você conhece e que você sabe que é uma pessoa que tem uma qualificação. Já passei... muitos profissionais passaram pelas empresas nas quais eu trabalhei. Claro. Muita gente, e dos mais variados sistemas, né? E formações, né?
Então, eu acho que aí esse one-to-one fica mais efetivo, né? E ajuda bastante a quem puder ter essa possibilidade de ter alguém para conversar. Claro, é uma conversa, né? Conversa. É muito legal, né? Isso é muito bom. Show de bola. E Giba, e a maratona? Como é que isso entrou na tua vida, cara? Quanto tempo? 20 anos, né? Você colocou há mais de 20 anos. 23, mais ou menos, especificamente, né? Eu tô com 61 anos, né? Eu comecei com 38 anos, então, Com 38, desculpe. E, não, cara, isso assim foi o seguinte, quando minha mulher ficou grávida, eu pensei, puxa, já tenho 38 anos, aquela coisa de quem tinha 50 anos é velho. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Falei, você ou a gente tem a coisa do seu pai-avô, né? Pai-avô. Quando esse moleque tiver 20 anos, eu vou ter quase 60, tal, não sei o que. Como é que eu vou brincar com esse menino? Não, enfim, eu já sempre tive um gosto por esportes, né? Corrida, bicicleta, tal, sempre fiz, desde menino. E aí eu falei, vou começar a me cuidar um pouco mais. Não que eu não me cuidasse, mas... E comecei, minha esposa estava grávida ainda, né? E comecei e fui pegando muito gosto, fazendo de maneira consistente, disciplinadamente. E aí foi, aí isso é natural para quem, especialmente corrida, que hoje em dia é um mercado enorme, né? É uma coisa muito bacana, né? Que você começa lá, quero fazer 5 quilômetros, 10, 15, 20, bum, chega na maratona, né? Então, é uma paixão, é uma coisa assim que eu gosto de fazer, então me faz muito bem, mas que eu descobri que além da questão da saúde, enfim, né, do relaxamento, algumas componentes do processo de corrida, elas são muito, muito aplicáveis e favorecem a tua gestão pessoal e profissional, muitas delas, né? Então, por exemplo, quando fui me preparar para a primeira maratona, isso foi em 2009, tudo tem que ser, não é assim, vou sair correndo e vou lá e faço, não. Pô, você tem que olhar a alimentação, você tem que olhar... Encaixar os treinos, né? Os treinos têm que serem feitos de fato, não dá muito para ficar pulando, você tem que fazer os fortalecimentos, você tem um dia que você está programado para treinar, chove, você não vai poder treinar, você vai ter que usar uma alternativa. Então, tudo isso vai trazendo algumas coisas, como a disciplina, né, o foco, né, o foco num objetivo específico, né, resiliência, resistência à frustração, são coisas que aparecem Confiar no processo. Né? Exatamente. Porque o dia da maratona você já fez todo o trabalho, né? Esse é o pré, mas o durante também é bacana, porque você chega ali e fala, bom, e agora? Agora sou eu e vamos para os 42. Que geralmente quando você vai fazer uma maratona, você não corre 42 quilômetros nos treinos, o máximo que você corre é 30, 32, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né? Mas será que eu consigo? Será que eu dou conta? Vou começar devagar? Vou começar rápido? Então, tomada de decisão é importante e lidar com a consequência depois, né? Eu já fiz 10 maratonas desde então. Então, e nenhuma foi assim igual a outra. Nenhuma. Cada uma teve uma característica diferente. E aí, as 2, 3 primeiras eram muito intuitivas. Mas aí depois eu comecei a colocar um pouco de reflexão no processo. Falando, puxa, eu fiz assim, fiz assado, funciona desse jeito, não funciona do outro. Isso ajuda bastante. E durante a corrida também, né? Acho que não é só antes, mas é o durante, como você administra isso. E depois, no final, quando você termina a celebração, isso é fundamental, né? Então eu trouxe muito disso, sabe? Essas coisas que eu comentei, da corrida pro mundo corporativo, sabe? De como fazer. No começo treinava muito com fone de ouvido, música, tem as playlists, todo corredor tem. Mas nos últimos 10, 15 anos pelo menos, 10 anos, eu corro sem música. Eu procuro observar mais a minha respiração, como é que eu tô e tudo mais. Isso é bacana. A gente tem alguns caras que são muito conhecidos aí, como o que faleceu agora há pouco, Abílio Diniz, que era um entusiasta aí, né, das corridas e tudo mais. E ele fala muito disso também, né? Sobre o quanto eu falo corrida porque é o meu esporte, mas o quanto a atividade, o esporte em si, qualquer que seja, aquele que você gosta e faz, ele te traz ganhos nesse sentido, né?
E não parei ainda tenho bastante para fazer. E continua treinando, então? Sim, sem dúvida. E treina quantas vezes por semana? Como é que é isso? Olha, eu treino em média 5 dias por semana. Tem semana que dá 6, tem semana que dá 4. Mas é por aí. Bastante. Eu gosto de fazer cedo. Então eu acordo sempre bastante cedo, 5 e pouco da manhã já tô fazendo alguma coisa. Porque depois eu tenho o dia inteiro para fazer as coisas. Claro. Às vezes você não faz, não treina e a rotina do dia a dia te engole de certa forma e você chega à noite tá cansado, aí acaba tendo que ter muita disciplina para fazer. Geralmente eu tenho, mas eu prefiro de manhã porque aí eu já fico tranquilo em relação a isso. Que show, cara. Muito legal. Qual que vai ser a próxima? A próxima? Não sei ainda. Não tá marcada. Não tá marcada, daí começa um ritmo diferente, né? Isso é uma coisa que você comentou que é bem interessante. Se eu não tenho uma meta, um objetivo, eu acabo dispersando um pouco nos treinos, isso é verdade. Isso foi excelente que você trouxe isso. Agora, e às vezes eu comento com a minha esposa assim, eu preciso agendar uma prova longa, alguma coisa assim desafiadora para eu poder voltar à disciplina, porque eu sei que eu vou ter alguma coisa para fazer. Né? Tenho feito coisas menores, mas de curto prazo, agora tenho feito corridas de montanha, eu descobri que isso é muito gostoso também, é muito divertido, né? E então eu estou aqui olhando, mas geralmente o que a gente faz eu acabo encaixando férias, ou às vezes que a gente vai fazer uma viagem com a família em uma data que tem. O ano passado eu fiz a maratona de Lisboa, em outubro do ano passado, e a gente juntou com um período de 15, 20 dias de férias, e a gente foi e fez aí. E é bom. Esse é um outro ponto que é muito importante, porque o pessoal fala assim, a maratona ou corrida, né, enfim, é uma atividade muito solitária, comparando com tipo um voleibol, um basquete, que é um jogo de time e tal. E não é. Eu diria para você o seguinte, se eu fosse jogar futebol, eu estaria jogando com mais 11 do lado, mais 10 ou 20, com mais 21, né? Numa prova dessas de maratona, por exemplo, em Nova York, tem 50 mil corredores, é um time de 50 mil, fora os 2 milhões que estão torcendo ali fora, que é um espetáculo à parte. Então, não é uma atividade solitária e é uma atividade de time, de equipe, e que você tem que confiar muito na tua equipe. Se você vai fazer uma coisa levando a sério, você vai ter um nutricionista que vai te ajudar, um preparador físico, um treinador, né? O teu médico, o teu ortopedista, enfim. É um trabalho de equipe, claro, e que você tem que confiar no conselho do cara. Né? Então, não é tão solitário assim, não é um esporte individual. Mas é bem legal isso que a gente falou, e é bom a gente conversar e essas coisas surgem de forma espontânea, né? Tive uma palestra que eu vi uma vez do patriarca lá do Sherman, quando fez aquela primeira viagem de veleiro com a família inteira, né? E super legal, fala de planejamento, etc e tal, mas uma coisa me marcou, ele falou assim, não adianta ter sonhos, tem que marcar a data. Perfeito. Então a gente marcou a data e nesse dia, cara, eu tava com a família inteira prontas, partindo com o meu veleiro para dar a volta ao mundo. Mas é isso, tem que marcar a data. Eu gostei disso, eu não conhecia esse termo. E é exatamente o que eu falei. Marcou, vai. Aí começa. E se é fora do Brasil, melhor ainda, porque aí tem todo um custo associado. Falar, agora eu tenho que ir, porque vai ficar caro. Eu não posso desistir agora. Não, porque às vezes assim, você, sei lá, tem uma prova aqui em Curitiba, no Parque Barigui, vai, num domingo. Choveu, você tava meio, não vou, foi, sei lá, 50, 60 reais, 100 reais. Exato. Né? Eu costumo dizer assim, comprei a camiseta, então tá bom. Né? Mas não é, se você tem realmente o foco, o propósito e tá com aquilo já, é um compromisso com você, né? Pô, eu não vou, se eu vou decepcionar a mim mesmo, como é que vai ser, né? Então, vambora, vai. Legal, cara. Isso foi ótimo. Como é que você tá vendo, Giba, agora voltando pro nosso RH, gestão de pessoas, como é que você tá vendo o futuro da área de gestão de pessoas, ganhando mais importância, novas práticas? Cara, assim, uma coisa que a gente até falou um pouco disso, né? Essas ferramentas, a tecnologia, né? Ela é muito boa porque ela vai automatizar coisas que você investiria um tempo muito grande sem um valor agregado, muito transacional e tal, que você tendo a tecnologia para fazer para você, entre aspas, né?
vai te sobrar muito mais espaço para você estar junto com as pessoas, entender as necessidades, entender quais são as competências necessárias, onde eu preciso trabalhar para alavancar aqui competências, etc. Então eu vejo a tecnologia com muito bons olhos por este ângulo, né? Uma coisa que acontece muito também é que, assim, as organizações, elas, não importa o tamanho, né, elas sempre serão feitas por pessoas. A gente tem um mês, mais ou menos, nós inauguramos um novo espaço no nosso escritório e tudo mais, com algumas funcionalidades novas e tal, mas no sentido de dar mais qualidade de vida no trabalho para as pessoas, né? Uhum. E uma das coisas que a gente comentou no grupo, que eu comentei, né, quando eu fiz, diz o seguinte: o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está inaugurando um espaço físico. São móveis, são cadeiras, tem um aquário com os peixes coloridos, é muito bonito. Mas das 7 da noite às 7 da manhã do dia seguinte, isso aqui é o lugar mais feio do mundo, porque não tem ninguém aqui dentro. É só um monte de cadeira, de mesa, etc. Uhum. O que faz isso ter sentido é quando das 7 da manhã às 7 da noite, que é quando as pessoas estão aqui, estão interagindo. Então, o espaço físico é bacana, mas o ambiente, o clima, quem faz são as pessoas, né? E por isso eu acredito que não só hoje, mas olhando para o futuro, enfim, de hoje para frente, né? Muito dessa coisa que se fala hoje de propósito, das pessoas trazerem um pouco do seu propósito para o trabalho, não só sentar na mesa e digitar alguma coisa e ir embora, não, sabe? Entender aquilo como algo que agregue para ele como pessoa também, né? como ser humano. Eu acho que os profissionais de recursos humanos vão ter que estar muito bem preparados para lidar com isso, porque isso acontece de fato. A gente está observando aí no planeta, né, um aumento brutal de doenças relacionadas não só ao trabalho, mas de doenças mentais, depressão, essas coisas todas, né? E eu acho que aí um olhar de recursos humanos sem ter essa obrigação, vamos chamar assim, de fazer o transacional, porque a tecnologia vai ajudar a fazer, vai trazer mais tempo para que eles possam estar mais junto das pessoas. Eu enxergo isso como uma evolução da área, sabe? Muito. Obviamente que tudo que está relacionado a pagadoria, benefícios, essas coisas todas vão continuar existindo, né? Então acho que desde lá do Henry Ford, pessoas são pessoas, não tem, né? A relação é diferente, mas eu acho que daqui para frente a gente tem que olhar muito por isso. A gente está vendo algumas coisas interessantes e até algumas coisas que são dicotômicas, por exemplo, né? Quando você teve a pandemia, muitas empresas fecharam os escritórios físicos, agora a gente vai trabalhar virtual, isso veio para ficar, é para sempre. E hoje a gente está vendo que não é bem assim. São assim, puxa, a gente precisa trazer as pessoas de volta para o escritório, a gente quer que a nossa cultura está se perdendo, né, por conta disso. Dá para ajustar? Dá, mas não é a mesma coisa e não vai ser, né? Como é que a gente faz? Os funcionários, às vezes, reagindo de forma muito ruim a essa coisa de ter que voltar, de não poder fazer minimamente um trabalho híbrido que seja. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção que a gente vai ter que olhar, né? E então é desafiador. Eu vejo mais desafios, né, do que um oceano azul. Com certeza, cada vez mais dinâmico e pressionado e divertido. Eu acho que o profissional de RH vai ter que cada vez mais ser humano e menos recursos, né? Porque ele vai ter que lidar com essas coisas. A gente já lida com isso no dia a dia, né? Eu não sou psicólogo, mas eu costumo dizer que eu me formei em psicologia ao longo nessa universidade da vida corporativa, né? E a gente é muito solicitado para conversar com as pessoas nessas coisas mais soft, vamos dizer assim, né? Do comportamental, do relacionamento e muito menos o técnico. O técnico está resolvido. Chega sim. Chega em posições de liderança, o técnico, né? Está resolvido por alguém do time, né? Pois é. Legal. E lições que você aprendeu ao longo da tua carreira, que você acha que faz sentido passar para aquele pessoal que está trilhando ainda, está numa posição de analista, coordenador, gerente, quer chegar a uma posição de CHRO?
Olha, eu acho que primeiro, uma coisa que eu já falei, conheça do negócio onde você está inserido. Então, nenhum profissional de recursos humanos pode se dar o luxo de não conhecer minimamente o negócio no qual ele está inserido, né? A minha equipe, por exemplo, a gente teve há 2 semanas, mais ou menos, 3, nós fomos visitar um laboratório que utiliza os nossos equipamentos, né? Eu não conhecia também, fiquei encantado, achei o negócio. E algumas pessoas mais júnior falaram, nossa, nunca tive, eu estou aqui há 5, 6 anos, nunca tive essa oportunidade. Acho que é isso que a gente faz, é assim que funciona. Eu falei, pois é, tem que conhecer. Então, acho que primeiro, né, conheça o negócio no qual você está, não importa qual. Claro. Eu costumo dizer, eu já visitei fazenda de cacau, fazenda de soja, já fui no supermercado colocar produto na prateleira, enfim, já fiz de tudo. Porque isso me trouxe muitas coisas. Então, conheça o negócio, vá a campo. Não fique preso à sua mesa. Vá a campo. Isso é importantíssimo também. Outro conselho que a gente ouve muito, que não é só de RH, mas que é geral, que é assim, dois ouvidos e uma boca. Escuta mais, fala menos. Então, assim, preste atenção no que as pessoas têm para dizer. Deixe as pessoas concluírem os raciocínios para você poder depois interagir. Então, conheça as pessoas, interaja. Eu não consigo conceber um profissional de recursos humanos que chega cedo no escritório, senta na sua mesa, trabalha e vai embora, não vai lá conversar com as pessoas, não vai sentir o ambiente. Acho que sentir o ambiente é muito importante. Então, esse é um outro conselho que eu dou para esses profissionais todos, né, de recursos humanos. A gente tem que ser exemplo, né? A gente fala tanto, não, porque você é relacionamento interpessoal e tal. E eu tive gestores, os caras nem davam bom dia direito. Tive fantásticos, tive gestores incríveis que são meus amigos até hoje. Mas conheci outros que os caras são extremamente mal-humorados. Então, como é que você vai cobrar, né, um bom ambiente de trabalho se você não dá esse ambiente, né? Então, acho que é uma coisa importante. E uma coisa que eu, assim, para finalizar, que eu aprendi com um dos meus chefes é o seguinte, ele diz assim, nunca se contente com pouco, especialmente em recursos humanos. E eu explico. Eu passei por várias empresas e sempre assim, precisa de um notebook novo. Então faz o seguinte, compra um notebook para finanças e pega o do finanças, que tá bom ainda, e traz para RH. Isso. Então a gente só ia pegando os restos, né? Não, cara, tem que ter o melhor. Por quê? Porque você precisa ter recurso até para mostrar para as pessoas que isso é importante, né? Então, não se contente com pouco. Use toda a tecnologia a seu favor, né? E ser exigente, né, nesse sentido, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Mostre valor, né? Mostre valor. E assim, ninguém vai te convidar para sentar-se à mesa de negociações ou de estratégia se você não mostrar que você conhece do negócio, se você não mostrar que você conhece daquilo que você faz, obviamente, e que você tem a aportar, porque senão você vai ser um executor. Não tenho a menor dúvida disso. Show de bola, Giba. No final, cara, a gente tá chegando ao final, eu sempre pergunto, eu sempre peço aí para os nossos convidados deixarem sugestão de livros, podcast, qualquer conteúdo aí que você acha que vale a pena dividir. Livros, podcasts, puxa vida, eu gosto muito de todas as, não por acaso, né, por ter sido aluno e conhecer pessoalmente, para recursos humanos, eu acho que o que o Dave Rook fala é uma coisa muito, muito importante. Então, a obra toda dele, o livro mais famoso, vamos dizer, que começou com essa trilha toda foi os campeões de Art Champions, né? Exatamente. Então, eu acho que para mim é leitura obrigatória, como o Chiavenato foi lá atrás, que, né, que é uma visão prática e tem valor até hoje, mas é mais técnico, né? Então, eu acho que essas obras são muito boas. Eu gosto demais desse rapaz, desse americano, o Simon Sinek. Eu acho que ele traz coisas muito interessantes, especialmente relacionadas a comportamento, e não só a parte técnica, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Tem um autor que eu gosto muito, ele faleceu agora, essa semana, o
Kahneman. Acho que é David Kahneman, não me lembro agora o nome de completo. E ele escreveu um livro que se chama Rápido e Devagar. É muito bom. Ele é uma pessoa dessa linha de comportamento humano também, muito bom. E você sabe que hoje em dia, né, Kim, você tem acesso gratuito às melhores universidades do mundo. Então essa coisa do puxa vida, mas não tem tudo oportunidade. Não tem. Isso não existe mais. Não, e é engraçado, às vezes assim, acho que vale até a pena colocar. O pai de um amigo meu me pediu assim, olha, fala com meu filho, pô, ele tá meio sem saber o que fazer, ele terminou a universidade, então você dá, então, vamos conversar e tal, né? Aí fui conversar com vários, não foi com um só não. Assim, porque eu tô querendo fazer mestrado não sei aonde, tô querendo fazer pós-graduação agora, depois quando eu terminar a pós, aí eu vou pro mercado de trabalho. Aí eu falei, para com isso, cara. Não é só formação, é experiência. Então, vai trabalhar um pouco, depois você faz aí uma pós-graduação, pensa nisso. Eu falei, se você quer mesmo continuar estudando, vai estudar inglês. Vai estudar inglês, porque eu escuto isso desde que eu entrei no mercado de trabalho, e não faz pouco tempo, mais de 30 anos, né? E ainda vejo tão pouca gente. A gente sua frio para achar candidatos que tenham um inglês no nível bom. E a minha empresa, hoje, nós temos essa necessidade para a maioria dos cargos. Né? Aí a pessoa fala, mas eu nunca vou usar. Como nunca vai usar? Talvez você não use aqui. Mas, você pode acessar o mundo, qualquer biblioteca de Harvard, sei lá, do MIT, tem tanta coisa boa. Tem muito lixo, obviamente, mas tem tanta coisa boa. E o idioma inglês, sinto dizer para quem não gosta, é cada vez mais fundamental. Então, além desses autores que eu citei, eu acho que dominar esse idioma é importantíssimo, porque te abre tantas portas assim, de conhecimento. Eu acho uma dica que eu dou sempre, 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 sempre. Show de bola, pessoal, anotem aí, hein? Muito legal as dicas. Obrigado, Giba. Imagina, foi um prazer, meu caro, passou tão rápido, né? Muito rápido. Assim, pessoal, chegamos ao fim desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e lideranças, entre em contato conosco. Obrigado e até o próximo NAB Talks.